Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Pode Isso, Montoni, uma pergunta. Por que eu enfatizo essa questão assim ao começar o meu podcast, que é uma pergunta? Porque assim, a brincadeira era Pode Isso, né? Com POD de podcast, né? Em vez de pod com E no final. Entendeu? É que eu já expliquei do Arnaldo, você vai voltar lá, o bordão em si. E Montoni, porque é pode isso, Montoni? Entendeu? Então, quando eu falo pode isso, Montoni, parece que eu tô falando, eu tô incentivando alguma coisa. Mas enfim, vocês entenderam. Tá começando meu podcast hoje, eu tô gravando num cenário diferente, como você tá aí na sua casa e pode perceber, eu tô gravando de hoje, eu tô gravando de Chapecó. Aí vocês perguntam, onde é Chapecó? Todo mundo sabe, né? Depois da gloriosa história tão linda da Chapecoense, vocês sabem que fica em Santa Catarina. E o que eu tô fazendo aqui hoje, pra você que tá se perguntando? Eu estou viajando pra fazer show de humor, risadinha, piada, palhaçaria, diversão, alegria e muita coisa boa na sacola de risadas. Eu tenho uma sacola, abro ela, duas piadinhas, o povo dá risada. Mas hoje eu vim fazer um show de stand-up aqui em Chapecó, em Santa Catarina, e eu aproveitei pra gravar o meu podcast nessa semana que eu tô fazendo o show, porque me deu um start, na verdade, da minha esposa, que ela me falou o seguinte: por que você não fala das viagens que você já fez? E eu falei, boa ideia, pega um cenário diferente, aproveita e fala um pouco das viagens que eu já fiz, abrindo e contando palhaçarias por aí. Sem mais delongas, pra gente, depois dessa abertura aí de 1 minuto e meio, prometo que eu não vou tentar não passar disso, porque o maior crítico desse ponto do meu podcast, assim, eu adoro fazer essa abertura, não vou mentir pra você que tá aí em casa. Mas o meu pai, que é a única objeção que eu recebi, foi do meu pai. Meu pai esses dias olhou pra mim e falou assim: olha, você fica delongas e não entra no episódio. Aí ele falou assim, ó a pachorra que ele falou assim, ó, eu não sei se sou eu que não conheço podcast, ou se você que enrola muito, que ele não quis me criticar abertamente, entendeu? Ele deu essa volta toda pra poder me criticar, falando que ele não era um crítico de podcast, sendo que ele é um crítico não de podcast, no meu caso. Mas eu vou... Enfim, eu gosto dessa volta toda. Se você tá assistindo aí no YouTube, como não é ao vivo, embora eu grave no formato de ao vivo, passa pra frente aí e começa a assistir mais pra frente. Se não, fica aqui comigo e vai se distraindo enquanto você lava a louça, tá no carro. Não quero julgar suas atividades. Faz um cardio, né? Cuide da saúde. Eu já tenho um episódio sobre malhação. Mas sem mais delongas, deixa o seu like, curte, compartilha, passa para os amigos, que é muito importante aí para a gente chegar em mais pessoas e mais pessoas conhecerem o meu trabalho. Bom, para quem não sabe, eu sou comediante de stand-up. Eu comecei a fazer stand-up em 2020, mais ou menos. Eu posso contar em um outro episódio, eu acho que eu já contei no de áudio, né? Porque eu já tô na 4ª temporada, um pouquinho da minha trajetória. Mas de forma resumida, eu sempre gostei um pouco de fazer humor, né? De contar piada e de ver as pessoas darem risada. E aí eu descobri, acho que... Só que eu nunca gostei muito, assim, de atuação em si, sabe? Tipo, falei assim, vou atuar, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Eu nunca pensei em fazer, mas eu sempre pensei em fazer alguma coisa voltada para humor, assim, tipo, eu lembro no colégio, assim, que a professora falou uma vez para mim assim, vamos fazer uma peça, e era uma peça super séria, assim, na 6ª série, que tinha que fazer, sabe... O negócio da bomba de Hiroshima, lá da Segunda Guerra Mundial, a gente interpretava um pedaço de um filme que os japoneses tentavam beber água no rio e eles não conseguiam tomar água porque estavam contaminados, sabe? E aí era eu e mais 2 amigos no colégio que tinha que fazer essa cena, assim, sabe? E o que eu fiz? Eu rolei de forma repetida, de uma maneira que a plateia deu risada, entendeu? E eu gostei daquela sensação, mas eu tomei uma baita bronca da professora, entendeu? E eu sempre fiz alguma coisa assim no colégio, embora não tenha me levado a nenhum lugar, pra fazer as pessoas rirem, com esse intuito. Então, um pouco pra me encaixar também, como eu já disse no episódio de fumar, porque eu era esse adolescente, eu queria me encaixar numa tribo, queria estar perto das pessoas, e um pouco foi por causa disso. E aí eu não sabia muito bem do stand-up. Só que aí em 2017, mais ou menos, eu tive uma lesão nas costas, eu tive hérnia por conta de exercícios errados. E aí eu tive uma lesão nas costas e eu falei assim, poxa, mano, que eu vou fazer da vida? Eu tava treinando, assim, 6 meses, assim, crossfit, assim, numa batida, sabe? 6 vezes por semana.
Tava treinando muito forte. E eu fiquei muito deprimido, porque o médico falou pra mim que era extremamente sério, que talvez eu nem conseguiria mais andar. Ele falou assim, você vai ficar amarrado pro resto da vida. Eu fiquei desesperado nessa época. Falei, o que eu vou fazer da vida? Fiquei triste. Aí um fisioterapeuta amigo meu falou assim, ó, é séria a lesão, você precisa tratar. E o tratamento é 8 meses. E aí nessa época eu falei, pô, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a consumir muito humor. Porque, tipo assim, antes, em vez de chegar cedo de chegar do trabalho, o que eu fazia? Eu treinava, chegava muito tarde, tomava um banho e ia dormir. Minha rotina era essa nessa época. Quando acabou o exercício, eu tive que ficar fazendo só fisioterapia e não podia fazer muito exercício. Você concorda comigo? Você pode até não concordar, mas isso é meio óbvio, não tem nem como discordar do que eu vou falar agora. Que eu tive um tempo vago muito maior por eu não estar fazendo exercício ou me dedicando àquilo. Entende? Eu tive um tempo vago. Então o que aconteceu? Eu fiquei sem nada pra fazer. Aí eu comecei a ver filme, comecei a ver série. E nisso, pela minha preferência pessoal, eu comecei a ver muito humor naquela época, entendeu? De variados tipos, gostos, tamanhos, formatos. Eu comecei a ver tudo. E aí eu descobri o stand-up. Eu falei, nossa, eu comecei a assistir stand-up. E aí eu comecei a olhar para aquilo assim de uma forma meio empírica, assim, falando, pô, será que eu aprendo a fazer isso aí? Sabe? Porque eu não sabia que tinha curso. Falei, eu acho que eu sei fazer isso. Só que aí qual que é o problema? Eu nunca desdenhei do stand-up. Eu nunca achei que era um bagulho fácil de fazer. Eu sempre achei que era extremamente difícil de fazer. Eu falei, cara, muito difícil. Falei, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer. E aí fiquei nessa, de gostar de stand-up e tal. Eu tô dando uma volta grande, mas pra você entender por que eu vou falar das viagens, tá? Fica aí, não sai. Toma uma aguinha, vem comigo, você vai curtir. Por que eu fiz? O que eu fiz isso? Aí eu desdenhava. Só que aí teve algum momento da vida, tipo assim, eu fiquei de 2017 até 2019, mais ou menos, acompanhando stand-up. Cheguei a assistir ao vivo e sempre pensando, cara, eu vou fazer. E aí começa. Aí o que mudou minha cabeça? Quando eu descobri que o pessoal de stand-up escrevia as próprias piadas. Eu falei, pô, essa galera escreve o próprio texto? Eu falei, autoral? O cara sobe lá, é um trabalho. Eu fui entendendo os bastidores, assim, sabe? Que era um trabalho. E eu falei, dá pra viver disso? Eu falei, eu quero. Eu quero fazer essa porra. Só que qual que é o problema? Eu, no colégio, quando eu tava fazendo piadas, assim, sem pressão, era muito divertido. Porque era inesperado e eu não tinha cobrança. Entendeu? Eu reparei isso esses dias. Quando eu sempre precisei fazer alguma coisa com pressão, tipo, as pessoas falavam assim, conta uma piada aí, Edu, ele é engraçado. Putz, esquece o Eduardo Montoni. Isso por muitos anos, né? Até chegar nesse momento hoje da minha vida que eu consigo lidar melhor com esse tipo de pressão em qualquer situação, né? Não qualquer situação, posso não ir bem, mas eu não fico tão nervoso. Eu acho que o tempo vai tirando isso de você. Só que aí nessa época eu não conseguia apresentar trabalho, né? Eu sempre tive essa dificuldade de conversar em público com pressão. E o stand-up era isso, cara. Tá uma galera te olhando, esperando você fazer elas rirem. Elas ficam assim, ó. Entendeu? E tipo assim, eu falei, cara, não é inesperado. Eu vou entrar, contar 2 piadinhas do nada e vou embora. Eles estão esperando que eu conte piadinha. Entendeu? Então pra mim foi muito difícil. Só que conversando com vários amigos, eles ficam te incentivando, né? Vai fazer. Enfim, comecei a fazer. Um dia eu conto essa saga de forma mais aprofundada. Aí eu comecei a fazer. E o que aconteceu? Eu falei, pô, isso é muito da hora. E eu comecei a fazer só aqui em São Paulo, em vários lugares de São Paulo. Vários lugares. Só que você na sua cabeça, quando você vai acompanhando esses comediantes de stand-up, principalmente os que são mais famosos, ou vendem mais ingresso, ou tem mais público, eles viajam pra fora. Entendeu? Tipo, tem um certo glamour, tem um certo cansaço de viajar de avião. Eu não tô falando que o viajar ou não pra mim é importante. Mas o que era legal na minha concepção quando eu comecei a fazer stand-up? É falar, pô, eu vou conhecer uma cidade diferente, ganhando uma grana e fazendo uma parada que eu amo. Falei, isso é 10. Eu vou unir o útil ao agradável, entendeu? Falei, vou fazer esse bagulho. Falei, eu quero viajar. Só que assim, você concorda comigo que você que tá aí na sua casa, vou até falar de forma mais pausada aqui para você raciocinar junto comigo. Você concorda que você que não vende ingresso? Porque, por exemplo, assim, ó, tem um produtor que organiza uma noite de stand-up, alguma coisa nesse formato, certo? Você concorda que se você não vende ingresso de forma constante para pagar os custos, ele não vai te pagar uma viagem, um hotel para você fazer show? Eu tirei essa conclusão muito tardiamente, entendeu? Então, assim,
Ninguém queria pagar pra eu fazer, é muito difícil viajar, mas acabou que eu comecei a fazer network, comecei a me aprimorar, e hoje em dia, eu até vou citar aqui das cidades que eu já fiz show, em alguns estados muito legais e algumas cidades muito legais, assim, ó, vou primeiro citar e vou falar um pouco de curiosidade desses lugares e como começou alguns deles. Eu já cheguei a fazer show no Mato Grosso do Sul, Maranhão, Goiânia, parece que eu tô falando da Telecena, né, mas vai anotando aí pra você ver que da hora. Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas especificamente em Minas Gerais, eu fiz em Uberaba. Eu já cheguei a fazer em Santa Catarina. E aí, Santa Catarina, eu fiz Joinville. Chapecó, estou hoje, nesse exato momento. Quando sair meu podcast, eu provavelmente já devo estar em São Paulo. Blumenau, Navegantes, Florianópolis. Rio Grande do Sul, já fiz em Porto Alegre. Canoas, Cachoeirinha e Novo Hamburgo. E também eu queria fazer uma menção honrosa a várias cidades, assim, que eu já cheguei a fazer show aqui em São Paulo, né? Ou lá em São Paulo. Ou da onde você estiver, né? Se você estiver em São Paulo é aqui, se você estiver em outro lugar é lá. Osasco, Itu, Santos, São Vicente, Praia Grande, Malagoa, Itaém, Marília, Ribeirão Preto, Catanduva, diversas outras, né? E aí, por que eu quis fazer esse episódio também? Até falando um pouco de maneira pessoal. Eu achei muito, muito, muito legal. O quanto de lugar diferente que eu já consegui ir, né? Sabe, tipo... Claro, tipo assim... Quando que eu ia passar por Chapecó, assim, do nada? Ou pelo Mato Grosso do Sul? Ou conhecer todos esses estados, assim, do meu bolso, entende? É muito difícil, assim. E viajar sempre foi uma coisa que eu tive muita pretensão e tenho muita pretensão na minha vida. Porque viajar, tem uma coisa que não tira de você, que as pessoas falam, é conhecimento, certo? Eu acho que arrogância também não tira de você, mas espero que eu não seja um cara arrogante. Mas conhecimento, viagem, experiência, as pessoas nunca vão tirar de você. E é o que fica da vida, entendeu, meu amigo? Você vai viajar, você vai divertir, é o que vai valer a pena, certo? Aí, eu queria só fazer uma menção honrosa sobre alguns estados e algumas cidades aqui, contar pequenas curiosidades desses lugares que eu já fui. Caso você esteja se perguntando, é mais difícil fazer show em outra cidade? Sinceramente... não muda muita coisa, porque na minha concepção o humor acaba sendo muito universal. Então, se você tem confiança nas piadas que você tem, você vai fazer todo mundo rir. O que muda é você saber uma curiosidade ou outra sobre o local. Isso é muito legal e as pessoas, é muito doido você ver nos estados que quando você conhece um bairro perigoso, por exemplo, aqui de Chapecó, a galera gosta muito porque você se aproxima deles. É muito da hora, assim, né? E eu sinto, e aí você pode até me criticar, mas eu vou falar de maneira mais comedida que eu puder, que o pessoal que está fora de São Paulo curte muito mais o entretenimento, principalmente o stand-up, do que quem está dentro. Pum, bomba! Para! Segura. Olha que bomba que eu soltei. Por que eu tô falando isso? Porque o pessoal de São Paulo tem entretenimento a cada esquina. E quando você vai numa cidade como Chapecó e entre outras, o cara acaba não tendo, tipo, por exemplo, assim, um bar que faz comédia todo sábado. Pra ele ir, entendeu? Então eu sinto que ele enaltece, engrandece mais como um evento que vai demorar pra acontecer do que um cara que tá numa grande capital como São Paulo e vai acontecer todas as vezes. Goste você ou não, é minha opinião e o meu podcast é assim. Opinião, polêmica, forte, coisas boas. E aí, falando dos outros lugares aqui, só para fazer uma menção, Chapecó, achei muito legal. Eu queria fazer uma menção honrosa ao meu amigo que eu ainda vou encontrar, Victor Hugo, que é da AQTV, lá do Ademir Quintino, do Santos, que eu conheci ele por causa do Santos Futebol Clube, que é o meu time. Um dia eu falo do meu time com calma. Se você é contra, já saia agora daqui. Mentira, fica aqui, que é um podcast de humor. Você pode ser de qualquer time. E muito legal, assim, passei ali pelo estádio da Chapecoense, queria vir um dia com calma para assistir um jogo, maravilhoso. Acho que outros lugares muito legais, todos os lugares que eu já fui são muito legais, mas eu lembro muito do lugar que a gente comeu em Blumenau e de uma trip que a gente fez, eu e 2 amigos, eu, Felipe Rattori e o Vini Santos. A gente pegou o carro uma vez, queria fazer show no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, foi até Joinville, passou por Cachoeirinha, passou por Porto Alegre, então foi uma experiência muito legal em 2023, fazer show com os meninos assim, fora que eu descobri o quanto é difícil dirigir por 7 horas seguidas. Nossa, vai por mim, gente. Olha, se tem coisa mais difícil na vida, tem, com certeza, mas dirigir 7 horas seguidas, sem nenhum rebite, que nem os caminhoneiros, é bem difícil, assim, né? Sabe, só na emoção.
Acho que Rio de Janeiro é muito legal, teve uma história muito maneira, que é a minha esposa, que tá aqui, eu queria até perguntar uma coisa pra ela, vai ter uma participação rapidinha dela aqui, que é o seguinte, a minha esposa, uma vez ela me chamou pra fazer o show, a abertura do Igor, né, do Igor Guimarães, comediante, que hoje eu conheço super bem, e aí, por que eu tô contando essa história? Porque uma vez eu estava em casa, tava voltando de São José dos Campos, já eram umas 2 da manhã, ela falou, eu tô no Rio, não tem abertura pra fazer show aqui. Ela falou, você não queria vir aqui fazer abertura? E ela também, assim, pô, já tava morrendo de saudade de mim. Na época a gente era amiga, ela dava em cima de mim, ó. Vou deixar até registrado aqui, porque o podcast é meu. Se ela contrariar, ela vai ter que contrariar no comentário, né? Mas a verdade é essa. E aí eu fui pra lá na madrugada, abri o show e conheci o Rio de Janeiro, entendeu? Eu nunca tinha conhecido o Rio. Eu vou fazer um episódio especial sobre o Rio de Janeiro, mas eu tinha uma concepção do Rio e hoje eu amo o Rio. Amo. Amo, amo, amo o Rio. Amo. O pessoal fala, fui maltratado. Nunca fui maltratado no Rio. Nunca tive problema no Rio. O Rio é lindo, o Rio é da hora. Não moraria por quê? Porque eu gosto muito de São Paulo e acho que pro circuito de comédia hoje, pra mim, vale muito a pena estar aqui. Né? Em São Paulo, perto da família, etc, etc. Ainda quero estar aqui. Mas o Rio é show, incrível. Amo o Rio. E aí fiz show lá, já fiz várias vezes show. Amo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é 10 demais. E aí vários outros lugares, assim, que foram muito legais de conhecer. Rio Grande do Sul é muito legal, já tinha conhecido viajando. Acho que conheceu Mato Grosso do Sul, quando que eu ia conhecer. Goiânia foi um teatro que eu fiz para 2.000 pessoas. Foi muito, mano, público incrível. Abri um show para 2.000. Cara, sou um Zé Bunda, meu. Quando que eu ia pensar que eu ia fazer show para 2.000 pessoas? Pensa aí você na sua casa, 10 demais. E vários outros lugares, assim, que foram 10. Maranhão também é lindo, muito legal. Pô, show. Espero conhecer mais outros lugares. Se você quer me contratar, mas você que tá vendo aí, fala assim, pô, me emocionei, vou contratar esse cara. Saiba que você não vai ter um retorno financeiro, mas você vai se divertir comigo do começo ao fim. Olha que legal. O que vale mais, dinheiro ou alegria? Pensa na sua casa. Agora, falei que a minha mulher ia participar, já estamos chegando no finalzinho do podcast, não tenho muita coisa pra falar, mas eu queria fazer uma pergunta pra ela. Minha esposa... Ela fez muito mais show de stand-up que eu. Ela é uma comediante incrível. Sigam a Viviana Freitas. Eu sou extremamente fã dessa mulher. Além de ser minha esposa, se não é uma das minhas melhores amigas, né? Porque uma das minhas melhores amigas... Calma, que ela vai me xingar. Porque tem o Jean, que é o grande amigo meu, e outros amigos. E coloquei amigas porque envolve eles, tá? Não porque eu tenho outras amigas. Mas ela é uma... eu amo minha esposa, tá bom? Não falei de outras mulheres. Ela é muito ciumenta, ela vai me matar aqui do lado. Agora deixa eu fazer a pergunta, amor. Um pouquinho mais aqui pro lado pra você sair. Quais estados faltam você fazer show, ainda que você não foi? No Brasil, ainda faltam 4 estados para fazer shows, né? Porque eu já fui. Então, falta só Rondônia, Roraima e Amapá. E Salvador. E a Bahia. Mas, na Bahia, eu já nasci lá. Então, eu já conto como se eu tivesse conhecido, que eu passei muitos anos da minha vida lá. E é isso. Para fazer show, faltam 4 estados. Olha, falta pouquíssimo. E eu queria te perguntar uma coisa. Você já chegou... Deixa eu perguntar outra coisa. Calma, deixa eu te perguntar uma coisa e você fecha meu podcast. Falta só 4 estados que você falou. Não quero que você não fale o melhor, porque também é muito injusto falar isso. Mas qual que é uma curiosidade, algum lugar que você falou, puta, me impressionei, foi diferente? Alguma coisa que você gostaria de complementar? O Acre. O Acre... Foi muito legal fazer show no Acre, foi inacreditavelmente muito legal, plateia maravilhosa, é um lugar que eu jamais pensei em conhecer e foi sensacional, o público de lá é maravilhoso, amei conhecer e fazer show no Acre. E pra gente encerrar aqui, qual que era a pergunta que você tinha? Que amiga é essa que você falou que tem outra amiga? Curta, comenta, compartilha, deixa o seu like. Até semana que vem, se eu estiver vivo. Esse foi mais um Pode Isso, Montone, uma pergunta no meu podcast. Se você está gostando, toda semana vai ter mais. Se você não está gostando, provavelmente você nem está aqui hoje, tá bom? Até mais!